Galera, eu separei aqui o corte da coletiva do Diniz falando tudo sobre esse confronto da final da Libertadores. Amanhã é o grande dia, galera. É jogo único. O Fluminense vai saber se vai ser campeão ou vice-campeão da Libertadores. Se for campeão, a equipe do Fluminense vai ter a chance de disputar o Mundial de Clubes, galera. Isso mesmo, Fluminense no Mundial de Clubes e pode ter uma final inédita contra o Manchester City, galera. Mas primeiro precisa vencer a equipe do Boca Juniors. O Nino também, zagueirão aí da equipe do Fluminense, também falou sobre esse jogo. Eu vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Dini, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai ficar com o título, se vai ser o Boca Juniors ou se vai ser a equipe do Fluminense. Na minha opinião, o Fluminense é a equipe um pouco mais preparada. E vamos acompanhar aqui o que o Fernando Diniz tem a dizer sobre essa final da Libertadores. Porque é uma grande dúvida de quem vai começar jogando e qual o esquema tático. Se começar com o John Kennedy, como foi contra o primeiro jogo contra o Inter, é totalmente diferente se jogar mais um volante. Pode ser o Martinelli, vamos dizer. Eu, então, diferente do Almiron, vocês vão ter que ficar imaginando. Tem essas duas possibilidades, talvez outras. E como criou essa dúvida? Se não tivesse dúvida, eu não ia desfazer a dúvida. Mas se a dúvida está aí, eu vou deixar ela como está. Se a gente jogasse entre essas duas que você disse, obviamente com o John Kennedy você ganharia, em princípio, um pouco mais de profundidade. E com um cara mais no meio, em tese você ganharia um pouco mais de recurso ali para preenchimento do meio campo. Mas não necessariamente essas coisas acontecem quando você vai jogar com uma escalação ou com outra. A base da minha estratégia é colocar o melhor time para jogar em cada jogo. O Boca tem todo o nosso respeito, tanto pela tradição da instituição, quanto por esse time que fez muita coisa também para chegar na final. Tem uma ideia clara de jogar. É um time que sabe marcar muito bem e sabe jogar muito bem também. A gente analisou muitas partidas do Boca. Então é um time que é muito dedicado no processo defensivo, um time que tem muita qualidade técnica. Então é um jogo que tem, em princípio, assim, muito equilíbrio. E eu chego 100%, muito feliz com os treinamentos que eu consegui fazer, muito feliz com minha condição física. O time está muito bem preparado. Muitos jogadores experientes, como você falou, jogadores acostumados a jogar grandes jogos. E como o professor falou, a gente vive o dia 4 há muito tempo, a gente tem trabalhado e se preparado para esse jogo há muito tempo. E isso faz com que a gente chegue com um senso de merecimento e de que nós estamos capacitados para fazer um bom jogo. A escalação oficial do Fluminense só vai sair então 1 hora antes do jogo. Provável time do Fluminense, a defesa nenhum problema, Fábio no gol, Samuel Xavier, o capitão Nino, Felipe Melo recuperado de lesão muscular e Marcelo. Meio de campo com André, Martinelli ou John Kennedy, que jogaria no ataque, Paulo Henrique Ganso e John Arias. E na frente, Cano e Keno, mas o John Kennedy pode aparecer no ataque sem a presença do Martinelli. Aí o Cícero Melo trazendo pra gente esse dia, a véspera do Fluminense da grande decisão. Djalminha, Paulo Andrade, essas opções, essas dúvidas que o Fernando Diniz não tem mais, mas mistérios que ele faz pra gente, principalmente, claro, pro Boca. Eu acho muito válido o Fernando Diniz fazer esse mistério. É claro que dentro da cabeça dele ele já está com a escalação definida, mas é um mistério que é interessante porque não é a mudança de um jogador, é a mudança tática, né? Então, no caso, se entrar John Kennedy, o Fluminense joga com 4 atacantes praticamente, e no caso de jogar ali o Martinelli, o Alexander, a gente não sabe, ou o Lima, próprio Lima pode jogar, seria com 3 homens no meio de campo. Então essa dúvida é bom deixar na cabeça do treinador adversário, porque sabendo quem jogaria, ele poderia já montar o seu esquema, porque o Fluminense jogaria de formas diferentes, né? Então acho válido Diniz fazer esse mistério, apesar de na cabeça dele ele já está com a equipe definida. E pelo que ele falou na entrevista, eu acredito que ele vai deixar o John Kennedy para o segundo tempo. Mas se ele entrar com o John Kennedy é uma coisa normal, porque já fez isso em jogos decisivos também contra o Olímpia. Então a equipe não vai sentindo, nada vai mudar. Mas pelo que ele falou na entrevista, acredito que
uma precauçãozinha numa final como essa, contra um Boca Júnior, melhor deixar o John Kennedy de repente para entrar no segundo tempo, mas se entrar com o John Kennedy não vai me assustar em nada também. Eu também fiquei com essa percepção, Paulo, porque acompanhando ali atentamente a entrevista, em determinado momento ele falou assim, a gente fez essa opção pelo John Kennedy no jogo contra o Olímpia, mas agora é uma situação diferente. Ele talvez deixou escapar essa resposta. E o detalhe é que assim, o Fluminense venceu o Olímpia, foi assim, digamos, o primeiro momento em que ele surpreendeu colocando o John Kennedy como um quarto atacante. Aí venceu o Olímpia aqui. Vai jogar no Paraguai, Defensores del Chaco, né, aquela coisa, pressão e tal, vai fechar a casinha. Coisa nenhuma, repetiu a escalação do John Kennedy lá. O mesmo aconteceu com o Internacional. Empatou aqui e foi jogar fora no Beira-Rio, né? 90 minutos e a chance de disputar pela segunda vez uma final de Libertadores. E contra o Inter ele começa também com o John Kennedy titular. Então, quer dizer, em 2 jogos onde, em tese, o Fluminense sofreria muita pressão e como visitante contra o Olímpia, depois de ter vencido aqui, e contra o Internacional, depois de ter empatado aqui, ele começa com o John Kennedy titular. Ele pode estar enganando a gente também, né? Também. Começar com essa formação. Talvez não tenha sido à toa esse, vou deixar escapar, não. Talvez faça parte do jogo. Mas eu tô com vocês, eu acho que vem um segundo volante aí. É possível. Mas aí você imagina o Martinelli? O Martinelli foi titular contra o Bahia, não foi? O Alexander foi. O Alexander foi com certeza. O Alexander foi. O Martinelli não, o Alexander foi. Teve um jogo recente que o Martinelli foi titular, eu até pensei, opa, né? Com os reservas, o Martinelli foi titular. Mas Lima, será? Martinelli ou Lima? Eu acho que o Alexander perdeu um pouco de espaço depois da lesão. É o jogador que eu mais gosto desse meio de campo, é o Alexander. Lima, Não, é o Alexander. É o que eu mais gosto para jogar nessa função mais defensiva e armando o jogo. O Lima tá até num aspecto ofensivo, se destacando, fazendo gol, mas eu acredito que dentre essas opções, no momento, acho que eu ficaria com o Lima também. Ficaria com o Lima. A gente tem falado muito assim, o Fluminense é quem gosta do jogo, o Boca é quem vai tentar levar a decisão para o outro lado, mas vamos lembrar que, Paulo, você acompanhou muito também dessa campanha do Fluminense, ele passou por momentos difíceis, onde ele teve a tal resiliência e conseguiu se superar na partida contra os Argentinos Júniors, lá principalmente. Sim. Né? Foi um jogo muito complicado, onde o Fábio foi fundamental e depois aqui, até o finalzinho, nesse gol aqui, com o Samuel Xavier ali salvando a equipe. E claro, para não falar na partida nos confrontos contra o Inter. E ele largou muito bem, aí teve aquela super vitória aqui no Maracanã contra o River Plate. Só que depois, até poupando alguns dos jogadores, perdeu 2 vezes seguidas, né? Perdeu na altitude para o Strongest, perdeu para o River Plate na Argentina. Aí, né, deu aquela bambeada, aquela dúvida, mas a campanha é muito sólida. Claro. E interessante a diferença nas campanhas, né? Porque a campanha do Fluminense, ela tem muitos gols. Ela tem 22 gols do Fluminense, que levou 11. E a campanha do Boca Juniors tem só 12 gols do Boca Juniors, que levou apenas 5. Então, assim, a pergunta é, que tipo de jogo nós teremos amanhã aqui no Maracanã? O jogo do Boca ou o jogo do Fluminense? Exato. Né? E a gente vai ter também em campo um jogador que é importante nesse sistema defensivo do time do Fluminense, que esteve também hoje na entrevista coletiva e é o capitão da equipe, o Nino, e a gente mostra a importância dele justamente para o time do Fernando Diniz. E aí a gente está vendo, Djalma, justamente os indicadores defensivos e como ele lidera todos no ranking do Fluminense nessa temporada. Então, em 36 jogos pelo Flu, sem contar o campeonato estadual. É o primeiro em ações defensivas, também em rebatidas, em interceptações, em duelos aéreos vencidos e em bloqueios de chutes. E olha só o aproveitamento, com o Nino 60%, sem o Nino 33%, que bom que ele joga amanhã. Sem dúvida alguma, fundamental essa volta do Nino, até porque ele é o único zagueiro mesmo desse time, né? Porque Felipe Melo está jogando ali ao seu lado, caso mude o Felipe, entra o André, zagueiro não entra. Então acho que é fundamental essa volta do Nino, um jogador que vem cada vez mais crescendo de produção, seleção brasileira, enfim. Fundamental essa volta até para dar essa segurança defensiva e principalmente no jogo aéreo também. É fundamental a volta do Nino. Eu tô só confirmando aqui, Paulo, até para você. Essas são imagens de hoje à tarde, tá? A gente tá vendo o Marcelo, os outros jogadores do Fluminense, quando eles vieram aqui fazer o reconhecimento do gramado, já estão em casa, claro, mas chamou muito a atenção a conversa do Fernando Diniz com o Marcelo e principalmente com o Felipe Melo. Certa vez, o Carlos Bianchi, técnico de tanta história no Boca, falou o seguinte sobre o Riquelme:
a experiência não se improvisa. Isso vale para o Marcelo e vale para o Felipe Melo. Vale, porque o Boca Juniors tem os jogadores experimentados, experientes, né? Aliás, é uma batalha no bom sentido de jogadores experientes de lado a lado, jogadores acostumados com aquilo que foi acostumado por tanto tempo de Djalminha, né? Com os gramados internacionais, grandes torneios, e agora eles emprestam toda essa experiência a seus clubes numa decisão de Libertadores. É mais uma história dentre tantas grandes histórias, e esses caras podem fazer a diferença. São só 14 os campeões de Libertadores e Liga dos Campeões, né? Em toda a história, que conquistaram os dois. O Marcelo pode ser o 15º, será, se o Fluminense vencer amanhã aqui. É também um jogo especial para ele. Paulo, você vai voltar logo mais então, Sim. Dentro do Linha de Passe. 9 da noite, direto daqui, direto, inteiro, full, Maracanã. Então vai lá, pode reunir o nosso time, porque logo mais então tem o Linha de Passe. E claro, se a gente nos falar, mas vamos nos falar. Boa transmissão também para você amanhã. Muito obrigado. 9 da noite, então, Linha de Passe, eu volto com o timaço aqui dos canais. Tem experiência, o time tá prontinho. É mesmo? É igual esse aqui. Tá bom. Galera, é isso aí, né? As últimas informações do Fluminense, Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, ele quer ir pra cima. Eu acredito que o Fernando Diniz, galera, vai ligar o rolo compressor e vai pra cima da equipe do Boca Juniors. Boca Juniors, na minha opinião, vai jogar por uma bola, vai tentar se defender, mas a equipe do Fluminense, na minha opinião, é muito mais forte e favorita nesse confronto, né? Espero que o Fernando Diniz consiga corrigir os problemas defensivos da equipe do Fluminense, né? Que tem falhado um pouquinho na defesa, né? E é um jogo aí bem complicado, onde você não pode somente tentar atacar, tem que saber também dosar um pouquinho as duas coisas, entre atacar e também saber se defender, porque um contra-ataque pode ditar o jogo, porque você toma um jogo, a história é outra. Quando você toma um gol, a história é outra. Então o Fluminense tem que tomar as ações, começar o jogo, tentar fazer o gol. Quanto mais cedo o Fluminense fazer o gol, é melhor, porque aí, meu amigo, o tempo é do Fluminense, é a favor do Fluminense. Então, isso que o Fernando Diniz tem que fazer, ter calma, não querer acelerar tudo de uma vez só, vai devagarzinho, que vai dar certo. Na minha opinião, o Fluminense só jogar o que sabe, que o Fluminense vai ser campeão com muita facilidade diante do Boca Juniors, que é uma equipe também experiente, tem um treinador experiente, então a equipe do Boca vai vir bem posicionada em campo. Tem um jogador também, galera, que não pode também, né, esquecer, é o Cavani. Cavani, jogador experiente, fez gol na semifinal da Libertadores, então tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. E o Fluminense, né, tem seu principal jogador, que na minha opinião, Cano, né, o maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada. É um cara que se dispensa aí comentários, né? Se a bola chegar nele, pode apostar que a bola vai para a rede. Daí indiscutível, né? E teremos aí, galera, esse grande jogo, na minha opinião. O Fluminense tem tudo para ser campeão da Libertadores. Se você, galera, tá torcendo pro título do Fluminense, deixa nos comentários aí. Não esqueça também, galera, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho das notificações para você não perder, galera, nenhuma novidade aqui do nosso canal.